O mês de julho é tradicionalmente seco em São Paulo, mas este ano a quantidade de dias sem chuva tem chamado a atenção. Além do tempo seco, enfrentamos dias quentes com temperaturas acima da média para o período. Somente a frente fria que chega nesta sexta-feira vai mudar um pouco esse cenário neste final de mês, trazendo alguma chuva e reduzindo a temperatura. O que é que está acontecendo com o clima? Aliás, o que está acontecendo com o clima do mundo, da Europa? O que está acontecendo hoje com o clima de São Paulo? Esse longo período, né, de dias secos e quentes, ele pode ser considerado padrão, considerado normal? Então a gente vai buscar entender, né? Com o especialista, professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, a Escola de Comunicações e Artes, titular do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Sempre aqui com a gente às sextas. Professor Pedro Luiz, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês novamente. E eu já perdi quantas vezes eu perguntei a você, professor, o que está acontecendo com o clima? Então, mais uma vez, eu pergunto, o que está acontecendo com o clima agora, especificamente em São Paulo? Bom, Roxane, como você já adiantou, né, até ontem nós tivemos 48 dias sem chuvas. Nossa, em São tudo Paulo. Isso? 48? Isso, e não é o recorde, hein? Esses dados são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura aqui da capital. Os recordes anteriores foram em 2017, 50 dias, 2010 também 50 dias e 2012, 62 dias, ou seja, mais de 2 meses sem chuvas, né? E repare que todos esses recordes, né, esses números muito elevados aí, eles ocorreram todos neste século. Então isso aponta uma tendência preocupante e que está de acordo com os relatórios do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Inclusive, devido ao que tem acontecido no mundo todo, né, assim, vamos dizer assim, a voracidade com que as alterações climáticas têm se manifestado, há quem diga que as previsões realizadas pelo IPCC, que antes eram consideradas alarmistas, né, se a gente pegasse assim, relatórios que foram divulgados há apenas alguns anos, o pessoal, há quem diga, não, isso daqui é uma previsão muito alarmista, né, as mudanças estão ocorrendo, mas não dessa maneira como eles estão falando. Há quem diga hoje que, na verdade, essas previsões elas foram conservadoras, porque nós estamos verificando fenômenos, a ocorrência de fenômenos, né, sejam chuvas abundantes, temperaturas extremamente altas, que estavam previstos para que ocorressem daqui a alguns anos e não agora. Então, os fenômenos eles se anteciparam às previsões. Então, há quem diga, não, os cientistas eles foram conservadores na avaliação, né? E isso tem consequência, no caso de São Paulo, esse clima seco, né, temperaturas elevadas, isso tem uma consequência séria para a saúde, porque isso facilita a concentração do chamado material particulado na atmosfera, que é um nome bonito que se dá para fuligem, poeira, poluição de maneira geral, e que dá aquela coloração alaranjada no pôr do sol. Então, sempre que a gente tem esse pôr do sol mais alaranjado, isso ao longo de vários dias, isso mostra que a concentração, que a umidade está baixa, né, uma tendência da umidade ficar abaixo do normal, e aumenta a concentração desse material particulado. E isso afeta principalmente crianças e idosos e afeta pessoas com problemas respiratórios e cardíacos. Há estudos, inclusive conduzidos pelo professor Saldiva, que mostram isso, né? Que o aumento da poluição aumenta o número de internações e reduz a expectativa de vida, principalmente desses grupos mais vulneráveis. E nós temos outros impactos. Por exemplo, no sistema Cantareira, ele tem sido particularmente afetado, né? Ontem, estou falando ontem porque esses dados eles saem sempre às 9 horas da manhã, então o que nós temos são os dados de ontem. Sim. Ele estava com apenas 36,6% da sua capacidade e tinha recebido, o número é esse mesmo, 0,7 milímetros de chuva, ou seja, menos de 1 milímetro, enquanto a média esperada para o mês é 46,5 milímetros. Ou seja, um volume extremamente baixo de chuva. Praticamente não choveu sobre o sistema Cantareira, pelo menos até ontem, né?
ou seja, esse montante corresponde a apenas 1,5% do esperado. E há um outro evento muito importante também, ao longo dos últimos anos, né, dos últimos 23 anos, pegando de 2020, inclusive, até o presente, nós tivemos 12 eventos, né, 12 anos, 12 meses de julho em que a chuva ficou abaixo da média, bem abaixo da média. E metade desses, em 23 anos, nós tivemos 12, e metade desses meses se concentraram nos últimos 7 anos. Então isso mostra uma tendência de mudança de padrão no clima em São Paulo. É claro que as pessoas podem argumentar, falando, não, mas o número de anos analisados é muito pequeno, né, para se detectar se realmente está havendo uma mudança climática, mas na verdade a gente tem análises que já apontam que desde a década de 90 nós temos uma mudança no padrão das chuvas, com aumento dos dias de seca e concentração dos dias com chuva. Então há uma mudança de padrão detectada já ao longo, né, das últimas 3 décadas. Lembrando que a região metropolitana de São Paulo, ela é uma região sujeita a episódios de estiagem, só que esses episódios, eles vêm se tornando mais frequentes. Nós estamos no 3º episódio somente neste século, e tem ficado cada vez mais intensos. Uhum. Então a gente já está se perguntando se isso muda daqui para frente, qual é que é o prognóstico até o final desse ano, professor. Veja, chuvas mais intensas, elas somente serão, nós teremos chuvas mais intensas somente a partir de outubro, mas eu não vejo aí nos prognósticos chuva suficiente para manter os reservatórios em níveis adequados, especialmente o sistema Cantareira. Nós não vamos ter uma recarga substancial do sistema Cantareira. Nós temos, por exemplo, o fenômeno Laninha, ele vai passar agora por um abrandamento, mas ele permanece, a tendência é que ele permaneça até o final do ano, mas mesmo que o Laninha ele cesse, relembrando, o Laninha ele provoca chuvas mais abundantes na região norte e nordeste, mas provoca chuvas irregulares e estiagem no sul, com tendência de atingir o estado de São Paulo, que vem acontecendo ao longo dos últimos episódios. Mesmo que o Laninha ele pare, né, nós vamos entrar numa chamada fase neutra, onde nós não teremos nem o El Niño, nem o Laninha. E, segundo estudos que eu conduzi, isso é péssimo para a recarga dos nossos mananciais, especialmente do sistema Cantareira. O ideal é que nós tivéssemos um El Niño. O El Niño é o oposto, faz com que chova muito no sul, podendo atingir também São Paulo, e aí nós teremos uma redução de chuvas no norte e nordeste. Para nós, o ideal seria que entrasse o El Niño, mas não há, segundo as previsões internacionais, em vista nenhum El Niño que se apresente. Fala assim, olha, há uma tendência de entrada do El Niño a partir do início do ano que vem, ou final deste ano. Isso não está no radar. O que está no radar é talvez um abrandamento ou mesmo o encerramento desse episódio de Laninha. Nós entraríamos na fase neutra, que é péssima. A última crise hídrica, a de 2014 até 2016, ela ocorreu exatamente nessa fase neutra, onde não tinha nenhum dos dois fenômenos, nem o El Niño, nem o Laninha. E infelizmente pode ser que nós tenhamos esse cenário do final do ano até o início do próximo ano. Então, não tem chuvas abundantes no radar, né? Obviamente que nós vamos ter uma retomada de chuvas com a chegada da primavera, mas nada que seja de forma substancial para que esse cenário seja revertido. Então, fica sempre aquele alerta, a gente privilegiar o uso racional da água, adotar todas as medidas de economia que a gente bem aprendeu durante a crise hídrica, porque efetivamente a situação do nosso principal reservatório, que é o sistema Cantareira, ela não é positiva. E esses números que eu apresentei, eles referendam isso. Muito bem. Aí, portanto, menos chuva, mais secura. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do IEE, sempre com a gente aqui às sextas. Você pode acompanhar nossas conversas semanais no canal no YouTube. O Ambiente é o nosso meio.
Só você pesquisar, muito fácil, você encontra, ou ainda aqui no nosso portal, jornal.usp.br. Vai lá na aba Atualidades e você acompanha todas as entrevistas que realizamos aqui. Professor, muito obrigada e até a próxima semana. Até a próxima semana, um abraço a todos.